Ora então, muito bem, vamos fazer o encerramento destas jornadas e, em primeiro lugar, nesta intervenção final das jornadas, queria naturalmente saudar o grupo parlamentar, saudar os deputados que tenho aqui à minha frente e os deputados que não tenho à minha frente e que estão a assistir pelo circuito interno a estas jornadas parlamentares. O cumprimento à nova direção do grupo parlamentar, que tomou posse há pouco tempo e que tem aqui as suas primeiras jornadas. Não as tem como as programou e como as queria, mas é a realidade que o país tem e, portanto, temos de cumprir as regras e é isso que estamos aqui a fazer. Cumprimentar também os membros da Comissão Política Nacional que estão aqui e que não são deputados e que aceitaram o convite para vir aqui assistir. E depois agradecer aos convidados, quer da manhã, quer aos 2 da tarde, que partilharam comigo agora aqui a mesa. O tema é o Orçamento de Estado para 2021 e o Orçamento de Estado para 2021 eu começaria a minha análise, obviamente, pelo mais lógico, é que este Orçamento de Estado está, obviamente, muitíssimo marcado pela pandemia, mas este Orçamento de Estado não está apenas marcado pela pandemia. Está, como todos os demais e como tudo na nossa vida, também marcado pelo passado recente, ou seja, por aquilo que foram as opções do Governo nos últimos anos. E, portanto, se nós virmos o ponto de partida em termos de finanças públicas, na exata medida, como eu disse, que costumamos dizer, o nosso futuro já começou. Pois exatamente, portanto, o nosso presente começou lá no passado, quando o Governo tomou determinadas opções. E nós temos, como todos os países, muitas condicionantes, mas temos uma condicionante muito marcada. É que Portugal tem um elevado endividamento. Um elevado endividamento público e um elevado endividamento externo. Para aqueles que não são tão familiarizados com estas questões, um elevado endividamento público porquê? Porque o Estado, apesar de ter uma brutal carga fiscal sobre os cidadãos, apesar de tudo, todo esse dinheiro que recebe não chega e normalmente gasta mais do que aquilo que recebe, faz um déficit, tem portanto de pedir emprestado para poder fazer essa despesa e vai acumulando ao longo dos tempos uma dívida pública. A dívida externa é aquilo que o país deve como um todo, foi aquilo que levou a ter de chamar a Troika aqui há uns anos atrás, é quando nós acumulamos saldos negativos da balança de pagamentos em que sistematicamente importamos mais do que aquilo que exportamos e é quando normalmente os políticos explicam ao povo estamos a viver acima das nossas possibilidades. Importamos mais do que aquilo que exportamos. Portanto, temos um elevadíssimo endividamento externo e público. Esta é uma condicionante que não é da responsabilidade única e direta deste Governo, mas também. E também porquê? Porque se nós formos analisar o esforço feito por este Governo relativamente à redução do endividamento, basta olhar para 3 indicadores fundamentais e ficamos conversados. Se nós olharmos ao déficit público, retirado das receitas e despesas extraordinárias, aquelas que acontecem um ano e no ano seguinte não se repetem, entre 2010 e 2015, Portugal reduziu esse déficit em 6 pontos percentuais do PIB. Entre 2016 e 19, 16, 17, 18 e 19, estou a retirar o ano de 20, que é completamente atípico, não era justo aqui incluir, por comparação aos 6 pontos percentuais, só reduziu 3,5 pontos percentuais. Se pegarmos no déficit estrutural, entre 2010 e 2015 reduzimos 6 pontos percentuais, entre 16 e 19, 1,5 pontos percentuais. Se pegarmos no saldo primário estrutural, entre 2010 e 2015 ele melhorou 8 pontos percentuais e entre 2016 e 2017 e 2019 não melhorou nem piorou, ficou pura e simplesmente estável. Portanto, aqui se vê o esforço, pequeno esforço que este Governo fez para reduzir o endividamento, e estou a falar no endividamento, a dívida pública relativamente ao produto, não o valor da dívida em absoluto,
por comparativamente àquilo que noutros tempos se fez. Pior ainda, em outro tempo fez-se com uma crise económica e agora fez-se isto muito menos num cenário de crescimento económico. Não foi num cenário de grande crescimento económico, porque infelizmente isso não conseguimos há muito tempo, mas foi num cenário de crescimento económico. Pior ainda, o que foi feito não tem praticamente mérito nenhum do Governo. Porquê? Porque se deve à redução de juros da dívida pública, uma brutal redução de juros da dívida pública, tem a ver com a política monetária do Banco Central Europeu. Porque se deve ao aumento de dividendos do Banco de Portugal, portanto, aumento dos lucros do Banco de Portugal e depois distribuídos ao Orçamento de Estado sob a forma de dividendos, que não tem mérito nenhum do Governo, mas sim do Banco Central Europeu. Deve-se a um enorme aumento da carga fiscal, isso sim, obra do Governo. Deve-se à quebra do investimento público, isso sim, obra do Governo. Não se deve à redução da despesa estrutural, nem em valor absoluto, que seria muito difícil, mas em valor relativo ao PIB. Por isso, se a dívida é grande, e infelizmente sempre foi grande, a dívida hoje é maior do que aquilo que devia ser e, portanto, o nosso nível para enfrentar o problema que temos pela frente é menor, a nossa flexibilidade é menor, porque nos últimos 4 anos a governação não foi verdadeiramente adequada àquilo que devia ser. Distribuiu-se e não se investiu. E por isso herdamos dívida mais alta do que aquela que devíamos ter e maus serviços públicos. Maus serviços públicos podemos falar, já temos falado muitas vezes, na forma eficiente como funciona a Segurança Social ou na aventura que é tirar o cartão do cidadão. Mas para aquilo que aqui estamos a falar, ou seja, Orçamento de 2021, falhas de serviços públicos é fundamentalmente as falhas do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o ponto de partida para lidar com esta pandemia obviamente está condicionado também para aquilo que foram as opções orçamentais e política económica do Governo nos últimos 4 anos. Dirão assim, olha, aprendeu isto lá na Faculdade de Economia do Porto quando andou a estudar. Não aprendi isto na Faculdade de Economia do Porto onde tirei o curso. Aprendi na instrução primária, quando me contaram a história da cigarra e da formiga. Devem todos ter ouvido essa história, foi nessa altura que ouviram a história da cigarra e da formiga e perceberam que não se deve fazer assim. Ou seja, a cigarra durante o verão cantou e dançou e depois quando chegou ao inverno não tinha nada para sustentar, ao contrário da formiga. Pois bem, este governo durante o verão, que foi o período de crescimento, cantou e dançou. E agora que vieram as dificuldades, tem naturalmente uma tarefa mais difícil pela frente do que aquela que se poderia ter no caso de ser tomado a atitude mais correta e mais equilibrada, que era olhar mais para o futuro e menos para o presente. Portanto, entramos no Orçamento de 2021 mais condicionados do que na verdade poderíamos ter entrado. Ainda no quadro das finanças públicas, a minha questão é esta. Este orçamento apresentado é realista? Eu diria que este orçamento não é realista. Tem uma taxa de crescimento do produto de 5,4%. Não sei, nenhum de nós sabe se é realista ou não é. É muito difícil dizer qual vai ser o crescimento do produto. Está muito ligado à evolução da pandemia, ninguém é capaz de o fazer. Mas há outros dados, há outros indicadores mais objetivos. Primeiro indicador, que já aqui em parte foi referido, a taxa social única prevista de receber são mais 600 milhões de euros do que em 2019. Portanto, com uma taxa de desemprego muito maior, com uma quantidade de empresas em layoff, em que parte desses trabalhadores, infelizmente, não conseguirão regressar ao trabalho imediatamente e vão passar direto para o desemprego. Iremos seguramente ter menos TSU e mais subsídio de desemprego. Na vertente do subsídio de desemprego, realmente a verba cresceu, talvez possa estar bem, ou não. Na vertente da TSU, não vejo como é que se possa receber mais 600 milhões de euros do que em 2019, quando o estado da economia era completamente outro.
A receita de IRS está a 250 milhões de euros acima de 2019. Não é tão exagerado, mas parece muito difícil de atingir uma receita em 2021, quando em comparação com 2019, de mais 250 milhões de euros. E finalmente, a receita de IRC está a 1,1 mil milhões de euros mais alta do que a receita do ano de 2020. A receita de IRC do ano de 2020 incide sobre os lucros de 2019. A de 2021 incide sobre os lucros de 2020. Como é que o IRC que incide sobre 2020 pode estar 1,1 mil milhões de euros mais alto do que o IRC que incide sobre a atividade económica das empresas no ano de 2019. É por isso que eu digo que este orçamento, esta proposta de orçamento não é realista e arrisco a dizer que muito dificilmente não teremos ao longo de 2021 um orçamento retificativo no caso deste orçamento de Estado passar. Ou, melhor dizendo, o déficit de 4,3% do produto dificilmente será isso e será mais. E é preciso termos em consciência o que é um déficit de 4,3% do produto. Se o déficit fosse zero, se o déficit fosse como foram os 2 últimos anos, na prática, o Governo tinha disponível para o orçamento menos 9 mil milhões de euros, 9,1, menos 9 mil milhões de euros. É por isso que depois o Orçamento de Estado também é apresentado, de certa forma, como é. Só que eu acho que, apesar de tudo, não terá esses 4,3%, porque tem esta receita da forma como eu estou a dizer. Para lá disso, há no Orçamento de Estado um problema de transparência, porque, mais uma vez, há 590 milhões de euros que se evaporam na passagem de um quadro para o outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos mapas do orçamento estão aprovadas determinadas despesas que, se forem realizadas, o déficit passa para 4,6. Ou então, se não forem realizadas, estamos a aprovar um orçamento que não corresponde àquilo que é a realidade. Bom, 590 milhões de euros é muito, é pouco. Aquilo que é o reforço no Serviço Nacional de Saúde são 500 milhões. Aquilo que é o reforço na educação são 468 milhões. Eu estou a falar de 590 milhões. Portanto, isto é dinheiro e isto tem a ver com a transparência. Não são trocos, é efetivamente dinheiro. E acresce que este orçamento assenta muito no aumento do consumo público. As pessoas estão habituadas a falar do investimento público. Estou a falar do consumo público. O consumo público prevê-se que cresça 2,4%. Viram assim. Mas então, se o produto vai crescer 5,4%, consumo público só sobe 2,4%, a coisa até está mais ou menos. Bom, é preciso que saibam que o consumo público nos últimos anos cresceu sempre abaixo de 1%. E que mesmo no ano de 2020, este ano em que o Estado está a gastar o que sabemos, por exemplo, com o apoio ao layoff, ainda assim o Governo prevê que o consumo público vai cair 0,3% neste ano de 2020. E passa de uma queda de menos 0,3% para um aumento de 2,4%. É por isso que é demasiado sustentado naquilo que é não o investimento público, mas sim o consumo público. E, portanto, eu encontro, neste ponto de vista, desde logo 4 debilidades no Orçamento de Estado. A incerteza, como é evidente, uma projeção da receita sobreavaliada, um excessivo peso do consumo público e problemas de transparência, e não falei na questão das cativações. Passando à situação económica. Qual é a situação económica que um Orçamento de Estado para 2021 tem de responder? A que situação tem de responder? Bom, tem de responder a uma situação caracterizada por um crescente número de falências, por um alargado número de empresas que ainda não abriram falência, mas estão numa situação muito difícil e parte delas necessariamente e infelizmente irão abrir falência. Estamos a falar de um tecido empresarial que estava muito descapitalizado e, portanto, agora ainda está mais descapitalizado. Estamos a falar de uma elevada taxa de desemprego.
Estamos a falar de setores que estão devastados, designadamente tudo aquilo que, direto ou indiretamente, tem a ver com o turismo. Estamos a falar de regiões que estão devastadas, designadamente o Algarve pela sua dependência do turismo, ou a Madeira, ou outras mais pequeninas que concentrem a sua atividade muito em atividades mais suscetíveis a esta crise. Estamos a falar de uma situação em que os nossos principais parceiros comerciais, eles próprios, também estão em crise. E estamos a falar de uma crise sanitária à qual é preciso dar resposta e, em particular, que é preciso dar resposta à falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E temos consciência disto, dito com a maior moderação possível. Nós temos um nível de infecções que segue uma progressão geométrica. Às vezes não é bem geométrica, mas tende a seguir uma progressão geométrica. Se não abrandar, aquilo que nós poderemos vir a ter, infelizmente, é uma economia a parar outra vez, não porque haja uma decisão política, como houve em março, de dizer fecha e acabou, mas porque as próprias circunstâncias para aí podem empurrar. Se de repente houver milhares e milhares de portugueses infectados, mais os milhares e milhares de portugueses que com esses infectados contactaram, nós temos milhares e milhares de portugueses que não estão no ativo a trabalhar durante longo tempo. Não sei qual é o período de tempo médio, qualquer coisa como 2 semanas, talvez, para cada um. Ao mesmo tempo que não estão a trabalhar, como não estão a consumir nos mesmos padrões. E, portanto, nós podemos assistir às empresas outra vez em dificuldade, aliás, elas estão em dificuldade, mas outra vez numa dificuldade próxima daquilo que seria o encerramento, sem que haja decisão política de encerramento, que, em minha opinião, dificilmente poderá ser tomada. E, ao mesmo tempo, temos, naturalmente, se assim for, os hospitais numa situação muito difícil de decidir quem é que pode ser tratado no imediato e quem vai ter de esperar para ser tratado. Esta situação é a situação que nós temos de combater e de evitar, o que é difícil, mas minorar. Este é o quadro. E, portanto, o Orçamento de Estado tem de ser elaborado de tentativa de resposta a este quadro económico e depois com esta vertente da pandemia. Que objetivos deve prosseguir então o Orçamento de Estado para 2021? Antes de mais, tenho um pressuposto. E esse pressuposto é preparar a segunda vaga da pandemia, que chegou mais cedo e mais forte. Pensava-se que chegaria mais para novembro, chegou mais cedo, chegou em outubro, e pensava-se que chegaria um pouco mais fraca e ela está a chegar mais forte do que aquilo que foi na primeira vaga. E aí há uma notória falha do Governo na preparação relativamente a esta segunda vaga. Ou seja, durante julho, agosto e setembro, o período em que se deveria ter feito essa preparação. O Serviço Nacional de Saúde está à beira de esgotar a sua capacidade de resposta à Covid e o Serviço Nacional de Saúde está claramente a falhar na resposta a todas as outras patologias que não a Covid. Menos consultas, menos cirurgias, 1 milhão de portugueses sem médicos de família e os centros de saúde a falharem na resposta às pessoas. E já não é a falhar às pessoas apresentarem-se no centro de saúde. Aquilo que eu ouço, e eu acho que se eu ouço da maneira como ouço, todos os que estão aqui devem ouvir, provavelmente ainda mais do que eu, de pessoas que se queixam, que telefonaram para o centro de saúde e nem sequer atendem o telefone, ou que conhecem quem tenha telefonado e o telefone não é atendido. Eu acho isto verdadeiramente inadmissível. Não podemos culpar o Governo de cada vez que se não atende o telefone, mas podemos e devemos culpar o Governo de não atacar forte esse problema, porque é absolutamente inadmissível as pessoas telefonarem e não serem atendidas com a prontidão que merecem e ser atendidas. Em março e em abril, eu penso que tenho autoridade moral para dizer isto. Acho que em março e em abril
nós deveríamos desculpar e desculpamos praticamente tudo o que o Governo fez, de bom ou de mau. E é assim que eu faço, por uma razão muito simples. Eu, se estivesse no lugar do Primeiro-Ministro António Costa em março e em abril, não sei se fazia melhor ou pior, porque o conhecimento que todos nós tínhamos para lidar com isso não era nenhum. E, portanto, era muito uma questão de sorte. E nós temos de ser honestos. E foi isso que fizemos. Agora, uma coisa era o desconhecimento que todos tínhamos em março e em abril. Outra coisa é o conhecimento que já tínhamos em julho relativamente à possibilidade de uma segunda vaga, com o know-how que, entretanto, adquirimos todos. E, portanto, não podemos exigir a perfeição. Sabemos que é impossível, seja que governo for, resolver pura e simplesmente o problema, mas sabemos que também é possível ser mais acutilante, programar melhor as coisas e ter o Serviço Nacional de Saúde em melhores condições do que aquilo que agora está, para efeitos do que estamos a falar, que é Covid e, acima de tudo, até também não Covid, dado termos, entretanto, uma taxa de mortalidade que está 9% acima da média dos últimos 5 anos, e eu não posso acreditar que não tenha a ver com a falta de assistência que, entretanto, está no Serviço Nacional de Saúde. Do lado da economia, eu só sublinho 2 objetivos a que este orçamento deve dar resposta. Deve dar a muitos outros, mas vamos ser seletivos. Primeira prioridade. A primeira prioridade que eu vou dizer, e que eu acho que é a primeira prioridade que devia ser deste orçamento, não é aquela que seria a primeira prioridade há um ano atrás, por exemplo, que é mais emprego. Eu acho que a primeira prioridade é mais emprego. Temos uma taxa de desemprego muito alta, problemas sociais graves derivados dessa taxa de desemprego, a ameaça de uma taxa de desemprego ainda maior e, portanto, a primeira prioridade é mais emprego. Onde é que está a solução para mais emprego? A solução está nas empresas. São as empresas que fomentam o emprego. Há o emprego público, E até há falhas na administração pública, é preciso do emprego público, certo. Mas no fim da linha, o próprio emprego público é pago pelos impostos que pagam quem trabalha nas empresas e pelas próprias empresas. Elas é que são o motor. O emprego público, naturalmente, é necessário, precisamos de polícias, de juízes, de médicos, com certeza. Mas o cerne da questão, no motor da economia, está naturalmente nas empresas. Primeiro objetivo. O segundo objetivo é uma pequena nuance para ser coerente com tudo aquilo que temos dito. O segundo objetivo não é mais emprego, é melhor emprego. Aquilo que eu sempre tenho dito é melhor emprego para melhores salários. Inverti, porque reconheço que neste momento mais emprego é fundamental. E tanto quanto possível, melhor emprego. Numa ótica de curto prazo, mais emprego. Numa ótica de médio e longo prazo, melhor emprego. E sendo melhor emprego, o que é que nós estamos a falar? Das empresas também. São elas que podem dar melhores empregos e melhores salários. Só que com uma nuance. Melhores empregos e melhores salários dependem fundamentalmente das empresas exportadoras e empresas que investem e que exportam produtos de maior valor acrescentado e não de salários baixos. Portanto, mais emprego é mais empresas a dar emprego. Melhor emprego é melhores empresas selecionadas relativamente àquilo que fazem e às suas capacidades nos mercados internacionais. E, portanto, este é o objetivo, em minha opinião, estes são os objetivos que um orçamento deve dar resposta. Reforço do consumo sem ter o devido equilíbrio na produção gera déficit externo ou inflação e déficit externo. Isto é evidente. Ou seja, tem de haver um equilíbrio entre aquilo que é o consumo e aquilo que é a produção. O que o Governo normalmente faz é procurar pôr o consumo à frente sem cuidar de ver e de tratar da produção. Ou seja, perante esta situação, que caminho escolheu o Governo? O Governo escolheu o caminho contrário, que é o caminho de sempre. O Governo olha para o presente e esquece o futuro. O Governo faz um orçamento de distribuição para agradar no imediato
esquecendo o futuro. Não há um apoio significativo às empresas, que são as que podem conseguir aquilo que pretendemos como principais objetivos, o tal mais emprego e o tal melhor emprego. Pior ainda, não há apoio significativo e até há más notícias para as empresas. Já tive oportunidade de dizer no plenário e dizer em público, porque eu acho que nós devemos estar na vida, mas particularmente aqui na vida pública e política, com toda a honestidade. Nem que custe dizer as coisas. E eu repito, não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional num momento em que as empresas não conseguem vender e não têm receitas e num momento em que as empresas estão a lutar para não ir à falência e que não têm possibilidades, inclusive, de pagar os salários, é que é o Estado que está a pagar uma parte do salário a muitas delas. Neste enquadramento, é politicamente e economicamente desaconselhável. Eu sempre defendi o aumento do salário mínimo nacional. Sempre. Pode-se discutir se mais um bocado ou menos um bocado. Isso sim. Mas quando a taxa de desemprego é baixa e quando a economia está a crescer, nós temos de forçar a subida do salário mínimo nacional para não privilegiar justamente a competitividade pelos baixos salários. Devemos ajudar e puxar para cima aí. Mas uma coisa é a taxa de crescimento da economia ser forte e sustentada e a taxa de desemprego baixinha, que era o que ainda tínhamos relativamente há pouco tempo, não era um crescimento muito forte, mas apesar de tudo era crescimento. Outra coisa é o quadro que nós temos neste momento. E no quadro que nós temos neste momento, quando as empresas, particularmente as mais pequenas, ou estão com a porta fechada ou a porta está aberta e não entram os clientes, e andam a fazer a ginástica possível, nós podemos estar a querer beneficiar quem ganha menos e bem, e estarmos efetivamente a prejudicar quem ganha menos. Este é que é o problema. E portanto é preciso coragem para enfrentar isto, porque não tem nada de popular. Quem está na oposição nunca diz isto. Mas é que nós estamos na oposição, mas somos um partido que a qualquer momento pode estar no governo. E quando lá chegamos temos de ser coincidentes e coerentes com aquilo que estamos sempre a dizer. Agora, se o governo for à concertação social e se em sede de concertação social conseguir a anuência dos sindicatos e a anuência da entidade patronal para fazer o aumento do salário mínimo nacional, dou um passo atrás e com certeza. Agora, aí eu ponho a concertação social acima. Se as empresas e os sindicatos acham que há condições, ponho acima. Agora, na análise que eu faço, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista técnico, eu não vejo condições para se conseguir isso em prol da defesa de todos os trabalhadores, dos que ganham o salário mínimo e dos que são um pouco mais felizes desse ponto de vista e ganham mais que o salário mínimo. Dirá o Governo, bom, realmente para as empresas não há nada neste orçamento, mas o que é que quer que eu faça? Dava aqui uns trocos no orçamento. Quando a gente tem uma bazuca, quando vem aí o dinheiro da União Europeia, o dinheiro da União Europeia vai conseguir resolver tudo e mais alguma coisa. Bom, o dinheiro da União Europeia não vem em 2021, porque o dinheiro da União Europeia que vier em 2021 é um dinheiro insignificante para aquilo que nós necessitamos. Virá em 2022 e 2023. E, portanto, nós temos de ter capacidade de resposta para esta situação dramática do ponto de vista do emprego, já agora, e não aguardar para quando vierem os fundos da União Europeia, que são obviamente fundamentais. E, portanto, aquilo que na prática se infere é o costume. O PS, sem dinheiro europeu, não faz, distribui, pura e simplesmente. Ou dito de outra maneira, o PS não quer cuidar da economia e fica à espera de um milagre europeu e com a chuva dos milhões em cima da economia. Ela é boa, mas obriga-nos a nós, nós portugueses, a um sentido de responsabilidade e também tratarmos da economia, independentemente dessa ajuda fundamental que a União Europeia nos vai dar. Um orçamento de distribuição com lógica e sem lógica. E, portanto, mais uma vez, a exemplo do que disse do salário mínimo nacional, repito agora outra, que também poderá não ser muito popular, mas é como é. Baixar mais uma vez as propinas não faz sentido nenhum. Já baixaram as propinas do ensino superior ano passado, há 2 anos, já estão a baixar outra vez, agora para um patamar em que a propina de 1 ano no ensino público fica equivalente à propina de 1 mês no ensino privado. E é socialmente injusto,
porque eu estou a baixar a propina a muitas famílias que têm posses para pagar os estudos dos seus filhos. Não é assim que se faz o reequilíbrio social. A propina deve ter o valor justo em termos de necessidades de financiamento do próprio sistema. E depois aqueles que não têm possibilidades têm de ser compensados em sede de política social. É inadmissível que alguém que tenha vontade e capacidade de tirar um curso não possa tirar porque os pais não têm possibilidade. Mas para resolvermos esse problema é na política social, não é baixar as propinas. Também há aqueles que têm hipótese de pagar. Não é socialmente justo. Mas aquela ânsia de distribuir tudo, de ser o facilitismo todo, leva-os até para algo que a esquerda deviam ser os primeiros a não aceitar isto que eles próprios estão a pressionar. E, portanto, se olharmos para este orçamento, e se agora aqui eu fizesse uma votação, de braços no ar até, nós íamos todos, relativamente a determinadas medidas do orçamento, estar todos de acordo. De certeza que somos todos a favor do aumento das pensões, de mais creches gratuitas, de menos IVA nos ginásios, de passes sociais mais baratos, de novas prestações sociais, de aumento do subsídio mínimo de desemprego, de criação do subsídio de penosidade, de redução do IVA da eletricidade, de aumento dos salários mais baixos da função pública. Estamos todos de acordo com cada uma destas medidas individualmente. Não podemos estar de acordo com tudo isto ao mesmo tempo. Esta é que é a questão de fundo. E o Governo atira com estas medidas, uma a uma, porque são populares, porque não há coragem para dizer que não é contra. Não, eu não sou contra, eu sou a favor. Agora, não podemos ser a favor de todas ao mesmo tempo, porque isto dá o déficit para lá do que deve ir, ponto 1, e porque isto inviabiliza determinadas medidas que eram fundamentais para preparar o nosso futuro coletivo, a começar por aqueles que aqui são beneficiados com cada uma destas medidas. Temos de ser seletivos. Nós temos de ser seletivos. Podem ser estas, mas temos de ser seletivos. Quais são as mais importantes e as menos importantes para o momento que nós estamos a atravessar. E esta ânsia pela propaganda que o Governo tem, e que um dia sai o tiro pela culatra, como é evidente, esta obsessão pela propaganda leva até a dizer as coisas de uma forma que induz as pessoas em erro. E, portanto, a forma como eles anunciaram dá a ideia que vão baixar o IRS aos portugueses. Entretanto, todos nós sabemos e percebemos que é uma ilusão, não vão baixar nada, os portugueses vão pagar exatamente o mesmo IRS. Efetivamente, em janeiro de 2021, se o orçamento assim for aprovado, vão receber mais uns troquinhos todos os meses. Mas no ano seguinte, o dinheiro que receberiam não receberão, ou se não recebiam dinheiro vão ter de pagar. E, portanto, isto é uma ilusão que não vale a pena vender dessa forma. Eu tive com muito cuidado a ver a forma como eles venderam esta ideia. Tiveram cuidado. É difícil dizer que eles mentiram, mas a forma como fazem induz as pessoas a pensar que há uma redução do IRS. Não há redução nenhuma do IRS. No limite dos limites, até há um aumento pelos 0,7% de inflação do índice de preços do consumidor que se prevê que exista em 2021. E, portanto, vamos marcar aqui uma diferença. Uma diferença difícil de marcar, mas é a que eu mais gosto de marcar. O PSD é mais responsável na oposição do que o PS no governo. Normalmente isto é ao contrário. Normalmente quem está no governo cuida com muito cuidado daquilo que faz. E quem está na oposição pede cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Não estou a fazer o contrário. Porque quero fazer aquilo que é possível fazer. Aquilo que tenho a certeza que conseguia fazer se estivesse no lugar deles, porque assim é que é honesto. E não, porque não é nada comigo, que não sou eu que vou fazer, pôr-me aqui a pedir aquilo que é impossível pedir. Faço exatamente ao contrário, para que as pessoas saibam como é que nós estamos e como é que o PS está. E repito, nós na oposição e eles no poder. E então que caminho deveríamos seguir, o país deveria seguir, se seguisse aquilo que o PSD entende que deve seguir. Para isso vamos recuperar os documentos que entretanto publicamos. Publicamos em abril 1/2 documentos de resposta imediata à crise na vertente económica e na vertente social.
São documentos que neste momento estão relativamente ultrapassados, que eram medidas imediatas. Depois apresentamos, em fins de maio, o Programa de Recuperação Económica. E agora apresentamos uma evolução desse programa, que é o Programa de Recuperação Económica, mas agora na ótica dos fundos que Portugal vai ter vindos da União Europeia. Eu punha 3 objetivos, mais ou menos transversais, sempre. Em primeiro lugar, quebrar o ciclo de fraco crescimento económico que o país tem apresentado. O PIB de 2020 é praticamente igual ao PIB de 2001. É 3% mais alto, PIB real. 3% mais alto em 20 anos é quase nada. Portanto, estagnamos. No século XXI, a economia portuguesa estagnou. Portanto, um objetivo estratégico tem de ser acabar com isto. Temos de ter taxas de crescimento que potenciem mais riqueza e melhores condições de vida para as pessoas. Reforçar a competitividade da economia, que no fundo é dizer reforçar a competitividade das empresas, mas não só, porque naturalmente que os serviços públicos, se não forem eficazes, eles próprios também prejudicam a competitividade e a produtividade das empresas. Mas as empresas, naturalmente, à cabeça. E reforçar a classe média. Há uma marca nesta governação do PS, que é marca PS, mas é acima de tudo marca do PC e marca do Bloco de Esquerda. Aumentaram, e bem, até à data, o salário mínimo nacional. O problema é que, como não melhoraram os salários em Portugal, neste momento o salário mínimo nacional e o salário médio estão a começar a encostar. E esta é que é a marca ideológica do PC e do Bloco de Esquerda, que é nivelar tudo por baixo. Eu lembro-me que a seguir ao 25 de Abril, que se discutiam acaloradamente a ideologia, dizia-se com alguma certeza, não é? Com alguma piada e ao menos alguma certeza, que é isto: o Partido Comunista quer acabar com os ricos, nós queremos acabar com os pobres. Porque o problema não é ver ricos, o problema é ver pobres. Este orçamento é igual na prática, está adaptado às circunstâncias, mas a sua filosofia de base é igual àquilo que foram os outros orçamentos. O nosso seguiria caminhos diferentes, como agora disse, com objetivos diferentes. E, portanto, nós olharíamos ao alívio da carga fiscal das empresas, ao alívio da carga fiscal sobre as pessoas, designadamente a classe média, ao apoio à capitalização das empresas, à redução da burocracia fiscal, ao apoio à exportação e à captação de investimento, a uma distribuição socialmente justa e com critério e não a torto e a direito, e à redução da despesa estrutural. E que fique claro, para não haver demagogia nenhuma, eu tenho plena consciência da situação de dificuldade que o país vive. E, portanto, com isto não estou a dizer nem um bocadinho que fazíamos um grande alívio da carga fiscal. Não fazíamos, mas que não é possível. Agora, é possível uma coisa: mudar de caminho e começar nesse sentido, embora lento, porque as possibilidades que temos é lento, ou não mudar de caminho e insistir no mesmo erro. E é isto que está aqui em causa. Ninguém vem vender banha da cobra, ninguém vem dizer que baixava brutalmente os impostos, não o podendo fazer. Mas digo que baixaria na medida das possibilidades, indicaria um caminho diferente, para que amanhã pudesse ser de outra maneira, e não insistia, ainda mais agravado, talvez, naquilo que o Governo está a fazer neste momento, que é, na prática, um orçamento com a marca do PS, mas fundamentalmente não para recuperar o país, mas para agradar ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, sendo que o Bloco de Esquerda parece que ainda acha pouco tudo aquilo que é o esforço para agradar. E chegamos ao fim. E o fim obriga-nos a votar a favor, ou a votar contra, ou nos abstermos. Nós mostramos responsabilidade sempre durante a pandemia. O PSD seguiu o princípio, eu ia dizer que eu sigo desde que sou líder do PSD, completamente mentira, que eu sigo desde que estou na vida pública, e já vão muitos anos, começou ainda antes da Revolução de 25 de Abril. Na altura seguia primeiro o interesse coletivo, era assim na minha cabeça de jovem. Hoje, nas funções que estou, primeiro Portugal,
é a mesma coisa, adaptada aos tempos e aos cargos que vamos tendo. Nós seguimos esse princípio durante o combate à pandemia, logo no início. Nós colaboramos com o Governo. Nós defendemos o próprio Governo sem demagogia. Eu lembro-me de haver uma tarde ali no plenário em que os outros partidos apresentaram numa tarde 100 propostas para a gestão da pandemia. Votámos contra todas. Votámos contra algumas que até podíamos estar de acordo. E eu poderia estar de acordo se me apresentassem 4, 5 ou 6. Agora, apresentar 100 e condicionar um governo, seja ele qual for, no meio daquela confusão, com mais 100 propostas, ninguém se entendia. Era um mal para o país. Mas a maior parte dos partidos não se importou. Põe a proposta para depois dizer cá para fora que propunha a subida disto ou a descida daquilo. Não é a minha forma de estar na política. E, portanto, nós fizemos aquilo que nos competia. Aprovámos o orçamento suplementar, dizendo que, se não tiver nenhuma monstruosidade, e não tinha, o país precisa e passa. A situação atual é uma situação grave. A situação atual é mais grave, eventualmente, do que era em abril. A única vantagem que temos é que agora temos algum conhecimento que não tínhamos em abril. E as reivindicações do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista só dificultam a feitura de um orçamento adequado àquilo que Portugal precisa. Não é o nosso orçamento, tal como fica evidenciado daquilo que eu acabo de dizer. Mas, pelo interesse do país e na mesma linha de raciocínio que sempre tivemos, nós até nos poderíamos abster neste orçamento. Por causa da pandemia, por causa da presidência portuguesa que se inicia no dia 1 de janeiro, porque o Presidente da República está com os seus poderes diminuídos, nem sequer pode dissolver o Parlamento, porque temos necessidade de recuperar a economia e otimizar as ajudas da União Europeia. Até podíamos fazer isso. Só que o Primeiro-Ministro disse que o seu projeto é com o PC e com o Bloco de Esquerda. E que no momento em que precisasse do PSD para aprovar o orçamento, o seu governo terminava nesse momento. Ora, assim sendo, se o orçamento é mau, se não combate o desemprego, se não apoia as empresas e até dificulta, se distribui o que tem e o que não tem com fraca lógica e fraco critério, se não dá sinais à classe média, se tem déficit de transparência, se pré-anuncia um orçamento retificativo por ter a receita sobreestimada, se nada faz pela reforma da administração pública para combater o desperdício e a ineficiência, e se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, então o PSD só pode votar contra, porque esse é que é o voto coerente com aquilo que devemos fazer. Não podemos demonstrar mais boa vontade para com o país e para com a ajuda até ao próprio governo do qual somos oposição. Temos-la demonstrado. Temos essa disponibilidade em nome do país. É objetivamente o Primeiro-Ministro que diz não, é de outra maneira. Se é não de outra maneira, estamos livres. Estamos livres para votar contra um orçamento que se esforça, como eu disse, por agradar ideologicamente ao Partido Comunista ou ao Bloco de Esquerda, que esquece o futuro e que manifestamente não é um orçamento que visa a recuperação económica de Portugal. Muito obrigado.